castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade então ao estudo que nós estamos fazendo a respeito do ser de Deus, o capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster, e hoje nós vamos continuar falando a respeito dos problemas relacionados ao ateísmo. O ateísmo, tanto o ateísmo teórico quanto o ateísmo prático. O ateísmo é uma forma de negação de Deus, e essa forma de negação de Deus ela pode acontecer tanto teoricamente, ou seja, com base naqueles pensadores, que geralmente são filósofos, que de maneira sistemática eles negam a existência de Deus ou a influência de Deus no mundo, né? Mas também existe aquele tipo de ateísmo chamado prático, que é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Uma espécie de indiferença em relação à existência de Deus. E eu gostaria então, para tomarmos como um texto de referência, embora nós não vamos expor o texto, né? Não é um estudo expositivo, mas é um estudo temático, mas eu gostaria que nós abríssemos no Salmo 14, para que os irmãos pudessem, a partir deste Salmo, verificar quais são alguns dos aspectos que são tomados pelos ateus, tanto teóricos quanto práticos, em relação ao ser de Deus. Salmo 14, esse salmo, curiosamente, ele é repetido no Salmo 53. Os irmãos depois podem comparar, inclusive, vocês vão ver uma semelhança bem próxima entre o Salmo 14 e o 53, são salmos bem parecidos. E também o apóstolo Paulo cita esses primeiros 3 versículos lá na sua carta aos Romanos. Então, esse é um texto muito importante, é um texto de referência quando nós falamos a respeito do ateísmo, ou seja, de como as pessoas negam a existência de Deus. Quer seja a negação teórica, como eu disse, aquela negação sistemática, quanto também aquela negação prática, de pessoas que simplesmente vivem como se Deus não existisse. Vamos ler então o Salmo 14, são 7 versículos, né? Nós vamos ler todo esse salmo, vamos ler juntos? Leiamos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Pai Santo, nós te agradecemos por esta manhã, novamente, e também pedimos ao Senhor que o Senhor possa agora nos instruir pela tua palavra. Nós já fizemos este pedido por meio das orações dos nossos irmãos, mas nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor, por tua misericórdia, abra os nossos entendimentos, ó Deus, o nosso coração, para que a gente possa entender esta mensagem tão significativa de tua palavra, que é a necessidade de nós crermos na existência do Senhor e também na necessidade de crermos não só na existência, mas na interferência do Senhor em nossas vidas. A tua palavra nos diz que o Senhor é um Deus que criou todas as coisas, mas é também o Deus que habitou entre nós. E é o Deus que permanece conosco nas ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, ó Pai, que nós entendamos este mistério da Trindade,
a existência do Senhor nas três pessoas, para que assim, ó Deus, usufruamos como teus filhos de todos os benefícios que advêm de ti. Ensina-nos nesta manhã, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, claramente o Salmo está nos indicando aqui algumas questões relativas a atitudes, de pessoas que negam o ser de Deus. A primeira palavra que o texto usa para se referir a esse tipo de gente é a palavra insensato. A palavra insensato, ela é usada na Bíblia também em outras traduções. Às vezes aparece a palavra tolo, às vezes aparece a palavra nécio, às vezes imprudente, às vezes perverso. São possíveis traduções que, claro, cada um tem a sua especialidade, mas, no geral, elas significam uma mesma coisa. Ou seja, são aquelas pessoas que nutrem impiedade no seu coração e, pelo acúmulo dessa impiedade, que a Bíblia chama de iniquidade, essas pessoas, então, elas se afastam de Deus. Então, quando os irmãos lerem na Bíblia a palavra iniquidade, ela geralmente está se referindo a um acúmulo de pecado. Uma coisa é a pessoa que peca. Nós pecamos, nós ainda somos pecadores. Infelizmente, o pecado residual ainda está em nós e nós pecamos. Mas nós não somos chamados iníquos. Por quê? Porque a iniquidade é algo que pertence ao ímpio. A iniquidade é o acúmulo de pecado. Imagine uma casa abandonada por alguns anos. Aquela sujeira vai se acumulando, certo? Então a sujeira existe, mas ela vai se tornando acumulada, aquela crostra ali nas coisas, difícil de tirar, ferrugem, bichos. Isso é que a Bíblia chama de iniquidade. Esse acúmulo de maldade, esse acúmulo de pecado. E essa iniquidade, ela é característica daquele que é o insensato, o perverso, o ímpio, aquele que a Bíblia chama de nécio, de tolo, que é essa pessoa que, ao invés de abandonar ou de limpar a casa e preencher esta casa com as virtudes do Espírito, ela permanece na sujeira, na podridão. E aí os irmãos se lembram daquele texto de Jesus na expulsão dos demônios, Quando Jesus disse, olha, não adianta nada você limpar a casa e deixá-la vazia, porque depois a sujeira vem e toma conta de novo. Os demônios vêm numa quantidade até maior e causam dificuldades para você, Então ali, qual é a instrução da palavra? Limpar e revestir, limpar e colocar coisa nova, que é o que Paulo diz. Olha, tirem o pecado, mas revistam-se daquilo que é virtuoso. Então é sempre esse movimento. O insensato, ele não faz isso. O insensato, ele vai acumulando maldade, acumulando iniquidade, acumulando pecado. E isso vai causando naturalmente um inchaço, de apostasia ou de afastamento de Deus, que é o que o Salmo 14 mostra. Então o insensato, ele diz onde? No seu coração. Porque o coração, nós sabemos, é a sede dos desejos humanos. É o lugar onde nós entendemos as coisas, onde nós escolhemos, onde nós pensamos, onde nós sentimos. É o coração. Então é no coração que o insensato, que é o pecador, que é o ímpio, ele produz esta declaração: não há Deus. Quando a pessoa nega a existência de Deus, não há Deus, a primeira coisa que acontece é o comportamento imoral. Por isso o versículo segue dizendo, corrompem-se. E quando eles se corrompem, o que faz? Eles praticam abominação. Então essa é a sequência, que é a sequência que Paulo menciona lá em Romanos. O homem, mesmo tendo conhecimento de Deus, não quis adorá-lo como Deus, e por isso Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para que eles cometam todo tipo de impureza. E aí a impureza começa primeiramente no culto, que é exatamente essa deserção de Deus, essa apostasia, e depois na prática moral.
eles entregam os corpos para suas próprias paixões, etc. Então, a imoralidade que nós vemos no mundo é consequência de uma negação de Deus, seja uma negação teórica, daqueles estudiosos, filósofos, etc., que declaram a não existência de Deus, ou seja, de uma negação prática, daquelas pessoas que, embora, entre aspas, acreditam em Deus, na verdade elas não acreditam em Deus algum, né, a não ser no Deus dos seus próprios prazeres. Então o Salmo, ele antecipa, né, essa situação, que é uma situação comum do coração humano. Nós estamos em 2024 e talvez nós pensemos, o ateísmo é algo recente. Não, não é. Desde que Deus criou o homem, há uma linhagem de impiedade. Então o ateísmo, ele é tão velho quanto a queda. Ao existir a queda, o homem se afastou de Deus, portanto o homem se tornou um ateu, o homem se tornou um ser que se distancia de Deus, quer seja de maneira teórica, como eu disse, ou prática. Mas veja que o Salmo segue mostrando a impressão ou a declaração do próprio Deus da aliança em relação a essas pessoas. Versículo 2 fala que do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Entendimento na Bíblia, meus irmãos, é uma habilidade, uma capacidade que o próprio Deus nos dá de discernir suas palavras. Se você ler Provérbios, você vai ver que toda vez que a Bíblia em Provérbios usa o termo entendimento, ali está se referindo a uma análise que a pessoa faz a respeito do conhecimento que ela recebe. Porque o caminho é assim, Deus se revela. Quando Ele se mostra, Ele se revela, você vê e aí você analisa, você pensa nisso, você reflete. Esta reflexão, este pensar, é o entendimento, é o que produz o entendimento, certo? Então, isso significa dizer o seguinte, que o simples contato da pessoa com as coisas criadas por Deus não resultará no entendimento a respeito de Deus. Lembra que nós estudamos isso no primeiro capítulo, que é da revelação natural e da revelação especial? A pessoa, quando ela vê a criação, ela é suficientemente esclarecida quanto à existência de Deus, correto? Deus existe, mas ela não é capaz de analisar, entender, refletir, a menos que Deus transforme o seu coração e dê a ela discernimento, que é esse entendimento aqui que a Bíblia fala. Então, quando o Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, o que o Salmo está dizendo aqui é o seguinte, para ver se existe alguém que seja capaz de analisar, de compreender de verdade quem Deus é, de refletir acerca de Deus. Só que com a queda, ninguém é capaz de fazer isso. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Por isso o versículo 3 diz, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou seja, o homem não é capaz de, por si mesmo, produzir o que é bom. Porque o homem não pode produzir aquilo que ele não pode retirar algo dele que ele não tem, né? Então a bondade não está no homem, o bem não vem do homem, isso é de Deus. Então, se eu nego Deus, naturalmente eu perco estas faculdades que pertencem a Deus. Ah, pastor, mas e essas pessoas que fazem boas ações, boas obras, etc.? Sim, todas estas coisas são consequências de o homem ser imagem e semelhança de Deus. Mas estas coisas, elas não são consideradas por Deus como obras boas, porque não são obras de obediência. A confissão de fé mais à frente vai inclusive dizer que elas se tornam perigosas para essas pessoas, elas se tornam acusação para essas pessoas. Por quê? Paulo lá em Romanos, porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Então, mesmo que a pessoa faça uma boa ação,
essa boa ação com a motivação errada, ela não é considerada por Deus como algo bom. Correto? Porque a motivação do homem está colocado noutro Deus e não no verdadeiro Deus. Então, é um ato de idolatria. Então, não é só fazer uma boa ação. Ah, fulano é tão bom, ele faz coisas boas para a sociedade. Sim, mas se esta motivação não estiver centrada em Deus, isso não conta nada em relação a Deus. Pode contar em relação às pessoas, mas em relação ao ser de Deus, absolutamente nada. Muito pelo contrário, isso se torna agravante, porque esta pessoa deveria observar o ser de Deus para fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, este é o olhar de Deus. Deus olha e diz, não há ninguém que faça o bem. Ninguém. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, todos se corromperam, juntamente se corromperam. Isso é tão interessante, irmãos, eu acho uma dica, né, para os irmãos que são leitores da Bíblia, todos aqui, né, certamente, são leitores da Bíblia. Aqueles que são leitores assíduos, frequentes, né? Uma dica: não despreze nenhuma palavra, certo? Não despreze nenhuma palavra. Por quê? Porque se Deus quis que a palavra fosse registrada aqui, é porque Ele tem um objetivo. Veja que interessante, o versículo fala assim, todos se extraviaram e juntamente. Por que tem esse advérbio aí? Porque poderia simplesmente dizer assim, e se corromperam. Mas o juntamente está aí para mostrar o seguinte, que existe um acordo entre os pecadores para pecar mais. Entende? Os irmãos vão se lembrar disso com uma passagem bíblica, Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Acordo, não foi? As pessoas se juntaram para dizer o seguinte, olha, vamos construir uma torre para chegar até o céu. É isso que acontece com a sociedade. As pessoas pecadoras, elas se reúnem para produzir ideias que afastam a sociedade de Deus. Então, os grandes acadêmicos de nosso tempo, estão lá nas universidades, os pesquisadores, eles se reúnem. Para quê? Para produzir ideias nas ciências humanas que afastam as pessoas de Deus. Eles se reúnem, ninguém fala nada sozinho. Sempre existe um juntamente, porque o pecador é assim, ele se junta para produzir uma inimizade contra Deus. Então isso é muito importante, eles se corrompem juntos. Por que Jesus absolveu a mulher que foi acusada de adultério? Uma das razões. Porque ninguém comete adultério sozinho. Vocês já viram alguém adulterar sozinho? Não. Então esse é um ponto. Cadê o homem? Por que vocês estão trazendo só a mulher? Cadê o homem que pecou com ela? Essa foi uma das razões pelas quais Jesus não aceitou a acusação daquele povo, certo? Porque deveria ser julgado de acordo com a justiça divina. Ambos deveriam ser julgados, mas eles fizeram erradamente. Juntaram o povo para corromper a lei. Jesus falou, não, assim não. Não é isso que a lei diz, certo? Então veja, a palavra de Deus ela é muito significativa, porque cada detalhe nos ensina, meus irmãos. E aí o texto continua, acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, né? Veja que obras aqui, obreiro é quem faz obra. E essas obras são obras de iniquidade, é o que nós acabamos de dizer. São pessoas que se juntam para acumular impurezas, acumular pecados e produzir isso de maneira coletiva, né? Devoram o meu povo. Por que devoram o meu povo? Porque o acúmulo de iniquidade, o acúmulo de maldade, traz malefícios para o povo de Deus. Se você vive numa sociedade corrupta, você vai sofrer as consequências como o povo de Deus, é ou não é? Se você vive no meio de um povo impuro, de lábios impuros,
como disse Isaías, você vai ser impactado pela iniquidade desse povo. Então, nós somos devorados nesse sentido. Hoje nós vivemos numa sociedade, por exemplo, tão permissiva em alguns aspectos, que praticamente nós somos devorados. Você que é jovem, que está numa faculdade, por exemplo, você que está na escola, vocês adolescentes que estão na escola, tentem falar algo sobre Jesus. Tentem falar, por exemplo, que Deus criou o mundo a partir do nada. Vocês serão devorados. Devorados. Pelo professor, pelos colegas. Tente lá na sua faculdade, especialmente se for na área de ciências humanas, falar algo a respeito, por exemplo, de uma visão teológica correta. Você vai ser devorado. 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 Certo? Eu já fui devorado algumas vezes, ao participar de comissões em serviço público. Eu fazia parte, por exemplo, de uma comissão, que era uma comissão, um núcleo de estudos indígenas e afro-brasileiros. Eu fui devorado, que só tinha eu, que era conservador, que era bíblico. Fui devorado. Aí, ó, foi até devorado, né? Fiquei com tanto medo que eu pus peso aqui no... Saí da comissão. Saí não, fui saído. Quando houve a renovação da comissão, meu nome não estava lá. E aí eu nem perguntei por quê, porque eu sabia por quê, né? Até dei graças a Deus. E continuam lá hoje, essas pessoas, com visões absolutamente antibíblicas, visões que nada têm a ver com a proposta da palavra de Deus. Então, o que é isso? É a sociedade corrompida que quer agradar o homem, uma sociedade humanista, uma sociedade que despreza Deus, despreza a palavra de Deus e devora aqueles que, porventura, queiram fazer uma proposta bíblica. Não é isso? As nossas irmãs aqui que são psicólogas, tente implantar o aconselhamento bíblico, a visão cristã no aconselhamento, por exemplo, numa discussão de grupo de faculdade. Vocês vão ser devoradas facilmente, porque não é essa a perspectiva generalista daquela ciência específica. E eu citei aqui a psicologia, porque eu sei que tem irmãs aqui que lidam com essa área, trabalham com essa área, mas isso em qualquer outro lugar. Mesmo você que está num ambiente administrativo, tente falar sobre Deus, por exemplo, lá no seu ambiente administrativo. Você vai ver, você vai ser devorado. As pessoas não aceitam, não aceitam. Vai para a área da saúde, por exemplo. Aqui tem irmãs também, né, que têm trabalhado na área da saúde. Tente falar, por exemplo, sobre Deus nestas questões. Você vai ser devorado, porque hoje a mentalidade qual é? Uma mentalidade humanista. Então é isso que o salmista está dizendo. Estas pessoas que são obreiras da iniquidade, elas devoram o povo de Deus, como quem come pão. É interessante essa frase, né? Comer pão não é uma coisa tão natural para a gente, não é? Comer pão é aquela coisa que você nem... É tão mecânico, é tão automático, que você... Pela manhã ali, aquele pãozinho quente e tal, você come. A ideia do texto aqui, assim, é algo, para eles, é algo natural e satisfatório. Eles fazem isso, assim, naturalmente. Constantemente. Certo? Fazem isso com constância e naturalmente, como se fosse comer pão mesmo. Só que aí vem o juízo de Deus, né? Sobre essas pessoas, versículos 5 e 6. Tomar-se-ão de grande pavor. Ou seja, uma hora a coisa se reverte. Porque Deus está com a linhagem do justo. Deus está conosco. Então haverá um momento de grande pavor dessas pessoas. Mesmo que eles consideram ridícula nossa posição cristã, versículo 6, meteis a ridículo o conselho dos humildes, ou seja, eles consideram nossa perspectiva cristã ridícula. Se você chegar numa aula de biologia
e falar que você não crê na teoria da evolução como teoria da criação do universo, você vai ser considerado ridículo. As pessoas vão rir de você, eles vão meter você a ridículo. É esse versículo aqui. Só que você tem que lembrar da segunda parte. O Senhor é o seu refúgio. Não interessa se aquelas pessoas estão zombando de você, rindo de você, achando que a sua posição é uma posição piegas. Não, fique firme, Jesus está com você. O Senhor da aliança é o seu refúgio. Você não precisa, obviamente, criar problemas, confusão, brigar com as pessoas, ser indelicado, mas sustente sua posição com mansidão, até onde for permitido fazer isto. Se você quiser se calar, se cale, você já fez sua parte, mas fique tranquilo, o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Aqui é um texto que nós chamamos de messiânico, ou seja, o versículo está apontando para Jesus. De Sião virá a salvação, que é Cristo. Cristo que está no Monte Sião, não é? Então, o Senhor vem para restaurar a sorte do seu povo. E quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, quando Cristo reinar finalmente, Jacó exultará e Israel se alegrará. Ou seja, o povo de Deus estará livre dessas confusões que nós vivemos no tempo de hoje. É o céu, né? Quando nós estivermos na restauração completa, já não existirão mais estas provocações, estas ilações, estas filosofias que tentam abusar dos crentes e negar a existência do nosso Senhor. Então, eu fiz aqui, meus irmãos, um breve resumo, né, deste salmo, e nós vamos avançar aqui, então, até o ponto em que agora nós vamos iniciar este lugar em que nós falamos a respeito do ateísmo. Esta foi a última tela da semana passada. Os irmãos vão se lembrar, né, aqueles que estiveram aqui. Nós fizemos a seguinte pergunta: mas existe mesmo algum ateu de verdade? Eu até brinquei com os irmãos com aquela frase conhecida, né, do Caetano Veloso, quando alguém perguntou para ele qual era a sua crença, ele disse assim: eu sou ateu graças a Deus, né? Obviamente é uma ironia típica do Caetano, né? E que reflete mesmo esta mentalidade secular, né? As pessoas, elas vivem como se Deus não existisse, mas ao mesmo tempo, naquela hora mais crucial, clamam por Deus, né? Ou pensam que Deus vai ajudá-los de alguma maneira, né? Então, eu não acredito em Deus, vivo como se Deus não existisse, mas na hora do desastre, na hora da doença terminal, na hora de um filho desaparecido, na hora de... Aí eu peço às pessoas para orar, não é? Reza aí por nós, não importa a sua religião, peça aí por... Quer dizer, a pessoa evoca a existência de um Deus qualquer, porque ela sabe que no final das contas há um Deus que precisa ser adorado e que é o Deus que vai socorrê-la, muito embora, como diz Paulo lá em Atenas, elas estão buscando deuses falsos, né? Embora Deus esteja tão perto que se ela tateasse, ela encontraria. Mas como ela não tem o verdadeiro Deus, ela fica arriscando. Olha, reze aí por nós, não importa a sua religião, qualquer que seja a sua religião, peça aí para o seu orixá, peça para o seu, né, pro Buda, peça qualquer um aí, que de onde vier tá bom. Não importa de onde vier, se vier, tá bom. Então isso mostra uma religiosidade absurdamente contrária à palavra, né? Não terás outros deuses diante de mim. Então essa tela, na semana passada, nós perguntamos: existe algum ateu mesmo, de verdade? A resposta é não, não existe um ateu completamente ateu. Por quê? E aí, aqui eu trouxe estas observações. Primeiro, os irmãos se lembram, né? Nós falamos porque existe no coração de todo homem quando nasce, a criancinha sendo gerada no ventre materno, o ser humano, todo homem, existe já nele certo conhecimento de Deus e certo senso da divindade. Aquele termo latino, né, que eu mencionei, sensus divinitatis, senso da divindade. O que é esse senso da divindade? É exatamente uma percepção de que há um Deus. É isso.
Qualquer pessoa com quem você conversar, ela tem uma percepção de que há um Deus. Mesmo que a pessoa seja aquele ateu fervoroso, né? E é até engraçado usar esse adjetivo, porque fervor já indica algo que é tipicamente religioso, né? Por exemplo, o Norman Geisler tem um livro interessante, que o título é assim: Não tenho fé suficiente para ser ateu, né? E ele faz uma brincadeira dizendo o seguinte, que para ser ateu você tem que ter mais fé do que quem não é ateu, porque a fé numa crença qualquer é mais fácil do que o ateísmo, do que crer no ateísmo. Porque crer no ateísmo é virar as costas para tudo aquilo que é da própria natureza humana. Porque o ser humano, ele sempre crê em algo, certo? Seja nele mesmo, seja num projeto dele, seja numa questão natural, seja na ciência. O ateu, geralmente, ele acredita na ciência. E a ciência, como nós sabemos, não é absoluta. Quantos dos irmãos aqui já viram, por exemplo, dizer que café faz mal à saúde? Na segunda-feira. Na terça-feira, o outro cientista fala que café faz bem à saúde. Já viram isso? Não é? Segunda-feira, um cientista fala assim, não tome adoçante. Aí na terça, o outro fala, tome adoçante. Qual ciência você vai seguir? Qual ciência você vai seguir? Né? Porque a ciência não é absoluta. Não é absoluta. Você tem o quê? Você tem pressupostos, você tem teorias, mas não é absoluto. De novo, usando a psicologia como exemplo. Quantas correntes nós temos, não é, Vivi? Psicológicas que podem ser usadas. Você vai para o campo da psicanálise, tem N possibilidades. A teoria do Rogers, teoria do Lacan, teoria do Freud, esses para falar os grandes, né? Fora os outros. Na pedagogia, é Vygotsky, é Montessori, é Piaget. São cientistas, todos. Mas são cientistas que têm pressupostos diferentes, específicos. Qual deles está certo? Está vendo? Mas o indivíduo, ele quer crer na ciência como se a ciência fosse verdade absoluta. Não é. Não é. Então o ateu, ele fala, não, eu creio na ciência, né? Como existe um ateu muito famoso, que é o Richard Dawkins. Quando os irmãos estiverem por aí, em alguma livraria, né? Quem gosta... Eu não gosto muito de entrar na livraria, vocês sabem disso, né? Meu tempo no shopping, essas coisas, eu passo longe de livraria, né? Vocês sabem disso. Quando estiver passando na livraria, vocês vão dar uma olhada lá. Tem vários livros dele. O Relojoeiro Cego é um livro dele. Tem um outro que eu esqueci o título aqui. Lembra, Pedro? Até o Alistair McGrath, ele faz uma crítica. Depois eu vou lembrar. Mas ele tem vários livros em que ele fala a respeito da não existência. O ministério dele, né, para usar essa expressão, é negar Deus. Então ele fez disso um objeto de sua vida, né? É famosão o cara. Mas ele acredita em quê? Na ciência. Na ciência, que é um campo, como eu acabei de dizer para vocês de uma maneira muito simplista, um campo cheio de teorias contraditórias. Cheio de teorias contraditórias. O próprio Charles Darwin, na sua época, da teoria das espécies, foi massacrado pela comunidade científica. Depois os irmãos leem, façam uma pesquisa no Google mesmo. Coloca lá, teoria da evolução, contra a teoria da evolução, algo assim. Vocês vão ver que na própria época de Darwin, os cientistas que eram colegas dele não acreditavam na teoria. Tinham outros pressupostos. Achou aí? Esse aí, o delírio de Deus. É esse aí, obrigado. O delírio de Deus. Esse título é famoso. Aí o Alistair McGrath, que é um apologeta cristão, escreveu um livro para rebater a teoria do Richard Dawkins nesse delírio de Deus. Aí o título do livro do McGrath é O Delírio de Dawkins. Ele inverte, né? Para mostrar que quem está delirando, na verdade, é o cientista, né? Não é Deus. Então, hoje existem discussões muito profundas em relação a isso.
E, quer dizer, por quê? Todo ser humano ele tem o senso da divindade. Deus está presente no coração do indivíduo, mas ele quer negar. Só que quando ele quer negar, ele vai ter que procurar outra coisa para pôr no lugar. Porque o espaço que Deus ocupa não é um espaço que pode ser retirado. Se você retira Deus, você tem que pôr outra coisa no lugar. Porque o homem não vive sem a transcendência, que é essa ideia da divindade. Então ele tem que pôr a ciência, ele tem que pôr alguma coisa. Certo? Alguma coisa. Um outro Deus, uma outra religião, uma outra teoria. E aí vai, por isso nós temos hoje tantas e tantas manifestações religiosas, filosóficas, etc., para tentar preencher esse lugar que o homem retirou de Deus. Certo? Essa é a razão fundamental, né, pela qual não há um ateu de verdade. Eu vou virar aqui porque a TV ali vai reiniciar. Todo homem, em segundo lugar, porque todo homem traz a norma de Deus escrita no coração e uma consciência natural de que Deus é Senhor. Falamos disso também, né? A norma de Deus ela está no coração do homem. Não dá, qualquer sociedade que você for, você vai perceber que existem regras de verdade, do certo e do errado, né? Quem colocou isso no coração do homem? Deus. Isso não pode ter vindo de outro lugar. Veio de Deus. Porque Deus é o único princípio unificador do ser humano. Certo? Quem fala que Deus não existe, diz assim, não, isso veio da razão. Immanuel Kant, por exemplo, que é o pai da filosofia moderna, tentou fazer isso. Ele tirou Deus e disse, não, isso aí não é Deus quem produz, é a razão quem produz. A razão humana. Como assim, Kant? É porque a razão humana ela é universal. Ela produz um princípio universal, chamado imperativo categórico. E esse princípio universal é que vai governar as outras coisas. Ah, é? É. Por exemplo, tem um mendigo ali na minha rua. Ele é humano como eu sou. Por que eu sei que ele é humano como eu sou? Porque Deus falou? Não. Porque eu olho para ele e eu olho para mim. Olho para ele, olho para mim. Nós somos parecidos. Ele tem mão, tem pé, tem cabeça, orelha. Ele não é um cachorro, não é um gato. É um ser humano. Ótimo. A razão me diz isso. Aí eu penso, bom, se ele é ser humano e está nessa condição, e eu sou ser humano, eu também posso um dia estar na mesma condição dele. Então, para que não aconteça isso comigo, eu vou tirá-lo da condição dele. Porque se acontecer comigo alguma coisa assim, alguém vai me tirar também dessa condição. Esse é o princípio de Kant, princípio racional. Não tem nada a ver com Deus, é a razão humana. Aí, o C.S. Lewis perguntaria assim, tá, mas de onde Kant tirou essa ideia de que ele pode estar numa situação ruim? O que é certo e o que é errado? Por que a razão não diz que aquela condição é a boa e a ruim é essa que eu estou aqui? De onde ele tirou os valores bom e ruim, bem e mal? De Deus. Certo? O ser humano não consegue produzir valor por ele mesmo. É Deus quem é o Deus da bondade. E esta bondade, esse conhecimento da bondade, é que me faz saber o que é bom e o que é ruim. Então, Kant só teve a percepção de que aquilo era ruim e aqui é bom, porque Deus deu a ele esta compreensão do que é bom e do que é ruim. É uma situação muito interessante, né? Bom, todo homem tem essa norma para saber o que é certo e o que é errado. Em terceiro lugar, porque Deus se manifestou tão claramente em suas obras que todo homem pode encontrá-lo até mesmo pelo tato. Aquele texto de Paulo que eu citei aos irmãos, Paulo em Atenas.
Deus está tão perto de vocês que, se vocês tatearem, vocês conseguirão encontrar. Paulo ali fez uma leve ironia para dizer o seguinte: olhe-se no espelho, olhe para você. Vocês não dizem aí na sua filosofia grega que você deve conhecer a si mesmo? Então, olhe para você, e olhando para você, você não vai se encontrar, você vai encontrar Deus. Porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele está tão perto que, se você tatear, você vai encontrá-lo. Não é? Paulo usa a ideia da filosofia grega para instruí-los, né, na teologia cristã. Muito bem. Quais tipos de ateísmos nós poderíamos citar? Então, aqui, meus irmãos, eu sei que é uma parte assim mais teórica, mas eu acho que ela é bem fundamental para os irmãos, porque na vida da gente, né, a gente se relaciona com muitas pessoas, muito tipo de gente. E às vezes você não sabe muito bem identificar Eu vou fazer uma pausa aqui que eu vou contar um caso engraçado. Espera aí. Tinha uma reunião da Juretes lá no seminário. Aí, a primeira reunião que eu fui, o outro companheiro foi também, que é o presbítero Renato Laranjo, da 8ª Igreja. E o presbítero Renato Laranjo, assim, ele é 440 volts, né? Os irmãos conhecem, ele já veio aqui. Eu sei porque eu vi os vídeos antigos e eu vi que ele esteve aqui uma ocasião. E ele é todo elétrico, né? Aí, na reunião, a mesa fazia assim, e eu vi que ele estava incomodado com aquilo. Foi a primeira reunião. Aí, tudo bem, na segunda reunião, eu chegava bem cedo, né, porque eu vinha de Montes Claros para cá, então eu chegava aqui 5h30 da manhã, 6 horas, já ia direto para o seminário. Então, quando eu chegava, eu era o primeiro a chegar. Nessa reunião seguinte, eu cheguei, ele já estava lá. Aí ele comprou uma chavinha e ele estava apertando a mesa, né, só para evitar esse na hora da reunião, sabe? Então eu me lembrei dele aqui por causa disso, né? Parece uma pessoa que eu conheço. Aí, agora sim, firmou. Então, às vezes incomoda, né? Você tem que resolver para não gerar problema. Então, feita essa consideração importantíssima, né? Nós vamos ver ali. Por que eu estava dizendo? Que às vezes você pensa, mas pastor, por que a gente tem que saber esses negócios tão teóricos, às vezes difícil? Por esta razão que eu disse aos irmãos. Às vezes você está conversando com uma pessoa e você não sabe bem identificar. A pessoa diz assim, eu não acredito em Deus, não. Aí você acha que ela é igual a qualquer outro. E às vezes não é. Às vezes o tipo de ateísmo que ela produz ali, de dizer eu não acredito em Deus, é algo diferente. É um tipo de ateísmo diferente que, portanto, você vai ter que ter uma abordagem diferente no processo de evangelização, não é? Então, por isso que eu trago aqui essa informação, e eu, obviamente, não vou me aprofundar, não é, em detalhes, mas de maneira, assim, didática, né? Eu vou tentar expor para os irmãos aqui. Vou virar, porque ali está um pouquinho menor, mas eu vou ficar aqui de lado, na mira ali da transmissão. Então, quais são os tipos de ateus, né? O primeiro deles ali é o especulativo. O especulativo é aquele ateu que eu chamei de teórico. É o cientista, é o filósofo, tá? É aquela pessoa que como o Richard Dawkins, que eu citei aqui, que geralmente é um professor de uma grande universidade, quase sempre uma universidade europeia, quase sempre, ou americana, no segundo escalão, né? O pastor Augustus Nicodemos tem uma frase engraçada que ele fala assim, que as ideias nascem na Europa, pioram nos Estados Unidos e descem para o Brasil. Ele tem essa menção que ele costuma fazer, porque quem produz ideia de verdade é a Europa. Você quer ler coisa boa? É alemão, é francês, é inglês. Aí vem para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são mais light, né? São bons também, mas fazem uma salada, né? Aí vem para o Brasil,
né? E piora a coisa, porque aí aqui nós não temos de verdade pesquisadores, né? Mas os grandes ateus, então, são aqueles que eles trabalham para negar a existência de Deus. Em relação à fé, né? Nós acabamos de dizer. Não reconhece a Deus. Então eu nego Deus. Deus não existe. Bom, essa negação ela pode ser direta e expressiva, ou seja, o indivíduo ele vai falar isso, ele vai sistematizar isso, né? E aí eu coloquei ali, é aquele que desvencilha de todo conhecimento, senso e crença sobre a deidade. Ele contesta externamente, ou seja, ele vai para um debate público, senta numa mesa de uma universidade e fala que Deus não existe. Ele faz isso geralmente com malícia, geralmente com indiretas, geralmente fazendo piadas, não é? Geralmente colocando os cristãos numa situação constrangedora, humilhando às vezes os posicionamentos cristãos, não é? E faz isso internamente, quer dizer, tentando conviver com os seus paradoxos. Então, aquilo que eu disse, o ateu, mas aí o filho é um filho que tem uma doença grave e ele precisa, então, conviver com o seu ateísmo teórico diante de uma situação para a qual ele é impotente. Então, esse dilema do coração permanece, ou deliberadamente, que é dando mostras da ausência de percepção da deidade, né? Então, ele tenta convencer as pessoas de que Deus não existe. Ele faz um trabalho acadêmico, vai lá e dá uma aula, né, falando que Deus não existe e tal. Para quem assistiu aqueles filmes da série Deus Não Está Morto, fica fácil de identificar. É aquele professor lá, né, que está lá tentando provar, tentando debater, tentando mostrar, ó, Deus não existe. É aquilo ali, né? Para os irmãos que não assistiram, se quiserem assistir, é um bom filme, né, para refletir sobre isso. Deus não está morto. Então, é o cara que se coloca como o professor que quer dizer Deus não existe. E aí ele faz isso de maneira direta e expressa. Ou então, indireta e interpretativo. O que é isso? É aquele que atribui ou nega a Deus coisas pelas quais, por consequência necessária, Deus é negado. Por exemplo, às vezes o indivíduo ele diz assim, eu não creio que Deus mande as pessoas para o inferno, por exemplo. Não, Deus é amor. Então eu não creio que Deus vai mandar as pessoas para o inferno. Bom, o que você está fazendo com isso? Você está descrendo de um atributo divino que é a justiça. Então Deus está sendo, pela sua posição, negado. Porque você está tirando um atributo de Deus que, por consequência necessária, lógica, nega quem Deus é. Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Todo mundo vai ser salvo porque Deus é amor. Aí você fala, pô, mas a Bíblia diz que Deus é justiça. E a justiça de Deus fica onde? Aí você está negando, percebe? A justiça divina, e por isso você se torna também um ateu especulativo. Então os irmãos já perceberam que falsas doutrinas são tipos de ateísmos, certo? Falsas doutrinas que negam o ser de Deus são, por consequência, tipos de ateísmos, né? Bom, e o ateu prático, que é aquele, como eu disse, que não fica debatendo com as pessoas, mas em relação à fé, ou melhor, em relação aos costumes, a prática dele, a ética, né? Em relação à vida, o que ele faz? Ele até pode reconhecer que há um Deus. Então você fala assim, você acredita em Deus? Acredito, né? Ninguém tem mais fé do que eu. Eu já vi algumas pessoas falarem isso, não sei se os irmãos já viram. Eu tenho fé demais. Ninguém tem mais fé do que eu, né? Só que é uma pessoa que declara isso, mas o que ela faz? Olha lá, ela vive como se Deus não existisse. Como? Por meio do seu comportamento, né? Então a vida dessa pessoa é uma vida imoral, uma vida que não considera Deus. É aquele defensor da família que já se casou 5 vezes. Como é que esse cara pode falar que ele acredita em Deus?
Não, eu sou defensor da família cristã. Quantos casamentos você tem? 5. Eu gosto tanto de família que eu tenho 5. Né? É um bom argumento, né? Não tem isso? O que é isso? É uma incoerência. É uma incoerência. É aquele paradoxo lá. Quer dizer, o indivíduo ele declara com os lábios, mas sua prática mostra outra coisa. Né? Mostra outra coisa bem diferente. Bom, o politeísmo é ateísmo? O que é o politeísmo, irmãos? É a crença em vários deuses. Poli é muito, né? Então, muitos deuses, vários deuses. É um tipo de ateísmo? Sim, claro que é um tipo de ateísmo. E por que é um tipo de ateísmo? Ora, porque se você não crê em um Deus vivo e verdadeiro, você crê em vários deuses, você está negando o verdadeiro Deus. Aqueles filósofos de Atenas com quem Paulo debateu, eram ateus? Eram ateus, certo? Muito embora eles tivessem a manifestação de vários deuses, no fundo, eles eram ateus. Olha aí a citação aqui que eu faço, do François Turretini, que é um teólogo reformado, bastante profundo nessas questões, né, da teologia. Ele diz assim, os gentios são chamados de ateus. Olha que interessante, vamos ler esse texto aí de Paulo, Efésios 2, 12. Abram aí os irmãos, por favor, Efésios 2, 12. Efésios 2, 12. Vamos lá? Vamos ler? Vamos ler o 11 também, para fazer mais sentido? Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, esta expressão aí, sem Deus, que aparece, sem Deus, é a expressão ateu. Ateoi, lá no grego. Sem Deus, ok? Ateoi. Então, eles são chamados de ateoi, ou ateus, ou sem Deus, não porque deixam de reconhecer qualquer deidade, mas porque são destituídos do conhecimento da verdadeira deidade. Aquele que não crê no Deus verdadeiro, necessariamente não tem nenhum Deus. Olha que interessante, né? Então, qual é o seu Deus? Isso é fundamental. Se o seu Deus não for o Deus de Israel, você é um ateu. Porque você crê em uma coisa que não é Deus, porque não há outro Deus. Certo? Não existe outro Deus, né? O que as pessoas chamam de Deus, na verdade, são falsos, não são deuses. Então, Deus mesmo é só o Deus de Israel. Se a pessoa não crê nesse Deus, ela não crê em Deus nenhum. De fato, o politeísta, que é o politeotes, é ateu, ateotes. E depois ele diz também, na sequência, uma coisa é o pensamento real de Deus estar algum tempo ausente da mente de um ateu, e isso por negligência e criminalidade. Outra é estar ausente o conhecimento de Deus. Quer dizer, uma coisa é a pessoa pensar em Deus no dia a dia, outra é ela ter o conhecimento de Deus, e esse conhecimento ele é dado pelo Espírito. Esse conhecimento, como nós vimos aqui no Salmo 14, não é algo produzido pelo homem. Então, primariamente impresso como uma disposição ou hábito permanente
e por isso, pelo raciocínio, recebendo sua forma substancial, tanto do livro da natureza, que é a criação, como do livro das Escrituras, que é a palavra especial de Deus. O primeiro caso pode ocorrer algumas vezes, mas o segundo não. O que o Turretini quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte, que todo ser humano tem a norma de Deus gravada no seu coração. Portanto, todo ser humano é, de acordo com Paulo, indesculpável. Não dá para homem nenhum dizer assim, não, eu não sabia que Deus não existe, que Deus exista. Ele não pode dizer isso. Por quê? Porque a norma de Deus está gravada no coração. Todo ser humano sabe que há um Deus. O problema é que ele elege um falso Deus no lugar do verdadeiro Deus. Correto? Então, todo ser humano sem Deus, de Israel, é ateu. Chocante isso, né? Você chega na rua e você fala assim, em qual Deus você crê? Se não for o Deus de Israel, essa pessoa é um ateu. Alguns diriam, é um à toa, né? Tem um ateu e tem um à toa, né? O à toa é esse aí que vive como se Deus não existisse, né? O ateu. Então, o que fazer, né, com essa situação? E aí, novamente, aqui eu cito o trecho. Deus, aqui é a confissão de fé. É o segundo parágrafo do capítulo 2 que nós estamos analisando, ok? Para a gente fechar com a citação da confissão de fé. Vamos ler juntos? Aqui é a citação da confissão de fé. É o segundo parágrafo do capítulo 2. Vamos ler. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Meus irmãos, essa é uma declaração que arrepia, né? É a soberania de Deus, assim, declarada. Deus é dono, é criador, é o único Deus. Tudo o que Ele faz para a glória dEle. Tudo o que Ele faz por meio de nós, para nós, a fim de que esta glória seja manifestada nas suas obras, nas obras do seu poder. Isso é maravilhoso, né? Nós estamos estudando na quinta-feira sobre as obras da criação. Então, vimos na quinta-feira passada sobre a criação, né? Como Deus reflete. Com a graça de Deus, veremos agora a criação dos anjos, depois a criação dos homens, né? Na sequência. E os irmãos vão perceber isso também no catecismo. Deus criou todas as coisas com este objetivo aqui, né? De fazer com que a sua glória seja exaltada e de dominar sobre as suas criaturas. Então esse é um trecho, de fato, assim, distinto. Nós deveríamos carregar no coração, né? Ler, reler, decorar, porque nos dá uma compreensão clara de quem Deus é e também um conforto a respeito disso, né? Nós estamos nas mãos de um Deus que vai nos proteger contra todo o ateísmo. Salmo 14. Salmo 14. O Senhor é o seu refúgio. Os ateus vão rir de nós. Aqueles que têm deuses falsos vão zombar de nós. Vão nos colocar em situações de ridículo. Vão, talvez, quem sabe, impor sobre nós uma situação de constrangimento. Mas o Senhor é o seu refúgio. Você sabe que há um Deus e que Ele age para a glória dEle e por meio da sua vida. Isso é absolutamente confortador. E é o que deve confortar o coração dos adolescentes, quando estiverem na sala de aula, e que os colegas rirem quando você falar assim, eu creio que Deus criou o mundo, não é?
Eu creio que Deus criou homem e mulher, eu creio que o casamento é entre um homem e uma mulher. Quando nós falarmos estas coisas e as pessoas rirem da gente, falarem que nós somos retrógrados, que somos reacionários, que somos isso, que somos aquilo, fique tranquilo, o Senhor é o seu refúgio. O Senhor é o seu refúgio. As pessoas vão zombar de quem é Deus. Ah, mas esse culto que vocês fazem aí, culto ultrapassado. Não se preocupem. Sigamos a palavra do Senhor. Conservemos a boa doutrina da fé. Deixe que as outras pessoas riem de nós, zombem. De Noé, muitos zombaram, lembram? Muitos zombaram. O que é isso? Cara cortando essa madeira aí. Que chuva o quê, rapaz? Eles nem sabiam o que era chuva, né? Porque não tinha chovido ainda sobre a terra. Noé falava de um negócio, e aí ninguém acreditava em Noé. Rindo, zombando. Noé sabia em quem cria. Quando nós sabemos em quem cremos, qual é o nosso fundamento, deixem zombar de nós, né? O Senhor estará conosco, Ele é o nosso refúgio. Então, este texto, ele fecha de maneira sublime essa sequência de assunto. E aí eu quero terminar, irmãos, hoje, né, com essa outra citação. Nós vamos ler juntos também e depois eu abro para perguntas, né, ou comentários que os irmãos tiverem. É a sequência do capítulo, do parágrafo 2 da confissão. Vamos lá? Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos, da parte dos anjos e dos homens, e de qualquer outra criatura, lhe são devidos todo culto, todo serviço e obediência, que ele há por bem requerer deles. Também maravilhoso. E só explicando ali, né, talvez, não sei se os irmãos todos têm compreendem a palavra contingente. Contingente, na filosofia, né, e na teologia, é aquilo que nós chamamos de acaso. Por isso que aparece a palavra incerto depois. Existe aquilo que é necessário, mas existe aquilo que é contingente. Por exemplo, eu estou com esse controle aqui na mão, e eu pergunto aos irmãos assim, se eu soltar este controle, o que acontecerá com ele? Pode responder. Ele vai cair. Por que você sabe que ele vai cair? Porque necessariamente a gravidade vai puxá-lo para baixo. Essa é uma ação necessária. Agora, se eu perguntar assim, se eu soltar esse objeto, ele cairá. Ao cair, ele vai quebrar? Aí você já vai ficar em dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso é contingente, certo? Então, uma ação que é necessária é uma ação que vai acontecer, necessariamente. Uma ação contingente é uma ação que pode acontecer. Ela é incerta. Por isso que ali aparece, né, no texto, dizendo assim, para ele nada é contingente. Por quê? Porque Deus não trabalha com esta vulnerabilidade, esta mudança do ser humano. Para Deus, tudo aquilo que Ele decreta acontece. Tem um hino que nós cantamos, né? Acasos para Deus não haverá, não é? Que é exatamente isso. Deus não trabalha com hipótese, com acaso. Ah, se eu fizer isso, vai dar isso, será? Não. Deus, Ele tem o caminho plano, perfeito, né? De maneira que todas as suas decisões, elas são cumpridas, né? Conforme a sua santa vontade.